As pessoas falam muito de vencer na vida, que precisamos ser vencedores e não perdedores. Mas o que é vencer? É fazer o que todo mundo faz? Ter uma vida econômica estável? Ser um escravo do seu emprego? Ter um bom carro, uma boa casa? Uma mulher bonita? Ter filhos com ela para deixar descendentes, deixar uma herança? Isso é ser um vencedor? Isso é ser uma pessoa bem-sucedida? Dentro desse sistema onde vivemos nos dias atuais, onde o que conta é o ter e não o ser? Ter significa vencer? O ter é a grande vitória da vida? É o sucesso? É a realização? É a felicidade? Sim, o ter ajuda. Nós precisamos das coisas, precisamos do dinheiro. Com ele pagamos as nossas contas, comemos, bebemos, nos vestimos, cuidamos da nossa saúde. Mas a vida não pode se reduzir ao ter. Infelizmente, o sucesso está ligado ao ter. Vencer na vida está ligado ao ter nos dias atuais. Os vencedores são aqueles que têm dinheiro, têm um bom emprego, uma casa bonita, um bom carro, uma mulher bonita, apetitosa, que provoque bons desejos no homem. Isso faz parte do vencer na vida. Só que essa vida de vitórias, essa vida do vencer, está nos levando a um labirinto cada vez mais difícil, apertado, onde nós não estamos conseguindo sair como humanidade. A humanidade hoje é escrava do seu projeto de vida, da sua visão bitolada da existência, que leva em conta apenas as opiniões e os desejos do cabeção aqui em cima. O cabeção racional que quer esquadrinhar tudo, que quer calcular tudo, que quer ter apenas ganhos na vida e não perdas. Mas eu aqui afirmo que quem não quiser ter perdas não pode ter ganhos. Quem não quiser se desprender das ilusões, das comodidades, dos padrões e da zona de conforto não pode ter ganhos. Falo aqui de ganhos no sentido espiritual, que é o verdadeiro sentido, que precisa ser buscado e encontrado pelo ser humano, porque do contrário ele não é alguém de verdade, ele não vive, ele apenas figura, apenas encena, apenas desempenha um papel escrito por outrem. E a maior parte das pessoas está aí figurando nos palcos da vida, sem viver, se preocupando apenas com o ter. Porque o ter é a encenação. O ter é o papel que é encenado pelo indivíduo e que o afasta da verdadeira vida, do seu espírito, da sua intuição, da sua naturalidade, da sua essência. Então, falta hoje as pessoas encontrarem a sua essência. Então, quem é o verdadeiro vencedor nessa vida? O que é vencer nessa vida? Se apegar mortalmente ao ter, massacrando e sufocando a sua essência, matando a sua vida interior, enterrando o seu talento, como disse Cristo na parábola dos talentos? O que é ser um vencedor? Sufocar e enterrar a vida interior em detrimento das aparências? Porque a humanidade vive de fachadas. A humanidade vive das aparências, das encenações, da falsidade, da mentira, da ostentação.
Isso aqui não é um papo esquerdista. Por favor, não seja tão raso e superficial. Isso aqui não é o papo de um cara invejoso que não tem o que todo mundo quer ter. Isso aqui é um assunto, é uma reflexão espiritual que objetiva pensar sobre algumas questões essenciais da vida que são colocadas de lado hoje, porque as pessoas se preocupam apenas com o ter. Tanto os esquerdistas como os direitistas querem o ter apenas. Os ateus militantes e os religiosos querem o ter apenas. Poucas pessoas querem ser verdadeiramente. Somente indivíduos de fato querem ser verdadeiramente. Os animais de rebanho querem ter apenas o ter para serem aceitos pelos demais animais, pelos demais ratos da humanidade. Porque a humanidade hoje é uma irmandade de ratos abraçados em prol de uma causa comum, que é esse grande queijo artificial e viciado, que nós podemos chamar de sucesso, de bem-estar corporal, de ostentação, de vaidade. Então esses ratos que constituem a humanidade querem isso. Um mundo de aparências apenas. E isso as pessoas consideram como a grande vitória. Isso para as pessoas é vencer. Mas vencer se pode em dois sentidos. Prestemos bastante atenção aqui. Vencer se pode em dois sentidos. No sentido falso da vida, da ilusão e da encenação, ou no sentido verdadeiro da vida, que é o espiritual. Vencer terrenamente apenas, sem promover o trabalho interior, o crescimento espiritual, o autoconhecimento, não vale de nada. Vencer terrenamente sem o autoconhecimento, sem se lapidar, sem trabalhar as suas aptidões, sem desenterrar o talento que está dentro do ser humano, não vale de nada. Não vale de nada. A única vitória que o ser humano pode ter nessa vida é a vitória espiritual. Aquela da qual falou Cristo, que é vencer sobre si mesmo. Vencer as pendências da carne, vencer as ilusões, vencer as comodidades, vencer essa mania de querer ir sempre pelo caminho largo e cômodo, vencer essa enfermidade que hoje graça as pessoas, que desgraça as pessoas, delas sempre escolherem por aquilo que elas não precisam arriscar a sua vida. As pessoas não querem arriscar a sua vida no sentido de algo espiritual de fato. As pessoas arriscam a sua vida por um partido, por uma ideologia, pela esquerda, pela direita, pelo ateísmo, pela religião, mas porque dentro de qualquer um desses grupos existem as garantias, existem as comodidades, os confortos, a zona de conforto. Em qualquer um desses grupos existem esses ganhos terrenos. E esses ganhos as pessoas não querem arriscar. Os grupalistas, os animais de rebanho, não arriscam esses ganhos. Quem procura ser um indivíduo de fato, caminhar com as próprias pernas, e quem busca a redenção espiritual, sair do plano terreno e voltar para o mundo espiritual, como Cristo mostrou na parábola do filho pródigo, quem busca isso verdadeiramente, ele arrisca todas as comodidades e renuncia a todas essas comodidades, fazendo uso, sim, de algumas coisas necessárias para viver aqui, mas dentro de uma medida, sem se tornar materialista e preso às coisas,
Quem busca a sua redenção faz um uso do que precisa para sobreviver e ter o mínimo de qualidade de vida, mas sem se submeter a isso e sem se vender para ter essas coisas, seja do lado da esquerda ou do lado da direita, ou seja, de que lado for. Então nós vemos hoje que as pessoas têm uma visão completamente errada sobre essa questão de vencer na vida. A maior parte das pessoas tem uma visão errada. O que para as pessoas é vencer? É ter aquilo que é o convencional, que todos buscam, aquilo que o ser humano não precisa se arriscar de fato e de verdade. As pessoas se arriscam desde que elas possam possuir aquilo que é garantido. Desde que elas possam possuir aquilo que é garantido. Mas a luta espiritual, a verdadeira luta espiritual, ela não oferece garantias terrenas ao ser humano. Quem trava a verdadeira luta espiritual, ele está aí. Ele está aí, sem um destino nas perspectivas sociais, coletivas e culturais, olhando apenas para o alto, passando pelas coisas terrenas de forma transitória. De forma transitória. Então, vencer na vida significa, primeiramente, derrotar os seus desejos, os seus apegos, e não buscar aquilo que todo mundo busca. Porque esse que alcança aquilo que todos aqui no plano terreno bitoladamente sonham em alcançar, ele pode não ser um vencedor, mas um vendido, quem sabe, um bitolado, ou um fraco, alguém que se afastou do essencial, se apegando ao mais imediato e material. Então, estamos para quê na vida terrena? Estamos para quê? Para nos prendermos a alguma coisa? Não, estamos aqui para buscarmos a nossa redenção, a nossa salvação. O ser humano precisa ter um alvo para a eternidade. Como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Se eu não me engano, no capítulo Uma Palavra Indispensável. Lá Abdrushim diz que a maior parte da humanidade não tem um alvo para a eternidade. A nossa vida precisa de um alvo para a eternidade. E não apenas um alvo terreno. E vencer de verdade não significa lutar pelas coisas terrenas, pelo sucesso, a política, a religião, a ciência, a filosofia, o conhecimento terreno preso às dimensões da matéria grosseira. Isso não é vencer. Vencer é vencer-se a si mesmo, humilhar-se a si mesmo, como disse Cristo. Essa é a verdadeira vitória que não pode ser observada externamente. Externamente, essa vitória não chama a atenção da maior parte das pessoas. Ela é uma vitória interior. E externamente ela passa despercebida de forma silenciosa. Poucas pessoas dão valor para alguém que trava essa batalha e a vence. As pessoas dão valor para aqueles que estão encenando, para aqueles que estão apenas figurando, que estão ostentando, que estão parecendo ser. É por isso que as pessoas preferem o parecer em vez do ser, porque através do parecer se pode brilhar diante dos demais. Quando se busca o ser, não se brilha diante dos demais. É impossível encontrar ou alcançar o brilho e ser reconhecido por grandes multidões quando se busca o ser. Quando buscamos o ser, somos, reconhecidos por um ou por outro, mas quem busca o ser, ele não quer reconhecimento também. Ele luta para si
pela satisfação interior, pelo sentimento interior de estar obedecendo à sua consciência e fazendo o que ela determina. Isso é seguir o seu próprio caminho e não o caminho indicado pelos outros, pelos falsos profetas, pelos líderes políticos, religiosos, culturais, pelos formadores de opinião ou deformadores de opinião que hoje aí estão do lado da esquerda e da direita. Então, vencer nessa vida não significa conquistar o que todos buscam. Isso não é vencer, isso é se vender por muito pouco, é se entregar. A verdadeira vitória está na luta espiritual, daquele que se desapega das coisas, que faz um uso, sim, delas numa certa medida para sobreviver, mas não se apega a isso, mas segue adiante e se desprende das coisas, vai deixando-as para trás e não as coloca sobre os ombros para que se tornem grandes fardos, inviabilizando a caminhada. Quem se prende às coisas não caminha. E daí fica na alameda larga e cômoda, abraçado às coisas, desfrutando-as, ostentando junto a elas. Então não estou pregando aqui uma recusa das coisas. Nós precisamos sim de conquistas materiais também. Mas as conquistas espirituais, a busca pelas conquistas espirituais é que precisa ser a baliza da nossa vida, o balizamento, o caminho a ser seguido. Somente dessa forma o ser humano consegue vencer-se a si mesmo, vencer o mundo, vencer as tentações, as mediocridades, a decadência, a podridão dos dias atuais. Vencer nessa vida significa vencer as aparências e as podridões do mundo, que acabam pegando a maior parte das pessoas, porque elas não têm força e vigor interior, porque deixaram a intuição adormecer. E quando a intuição adormece, o ser humano se guia apenas pelo cabeção, pelos olhos carnais, pelos ouvidos carnais, não ouvindo mais o seu espírito. E daí o indivíduo, ou melhor, o animal de rebanho, porque não existe indivíduo nesse caso, e daí o animal de rebanho faz o que todos fazem, busca o que todos buscam, acreditando que vencer na vida é fazer o que todos fazem. Não. Vencer na vida não é fazer o que todos fazem, mas trilhar o seu caminho, mesmo que contra tudo e contra todos, quando necessário. Mesmo que contra tudo e contra todos, quando necessário. Sem medo de nada. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos. E até a próxima. Valeu!